10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bota a mãozinha no seu coração. E eu quero que você ajude a tia a cantar esse louvor, tá bom? Eu sei que você sabe, hein? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante com a tia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor mudou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos lá! Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você vai declarar com a tia agora, tá bom? Traz luz para as sombras e escala as montanhas só para me encontrar. Vamos lá? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra mim. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Abençoa a vida do tio Paulo, abençoa a vida dos juniores e que o tio Paulo falar fique na mente e no coração. Em nome de Jesus, amém. Fala, galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? Mas creio que Deus vai tocar no seu coração, cara. E minhas crianças, estou com muita saudade de vocês. Queria tanto estar juntinho de vocês para poder abraçar, né? Para a gente poder brincar. Mas infelizmente a gente está passando por essa pandemia, né? Por esse momento. Mas Deus vai abençoar e logo nós estaremos juntos, tá? Eu creio que vocês, né, estão se cuidando, né? Estão lavando as mãos direitinho, estão orando também, estão lendo a Bíblia, né? Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida dos seus pais também. Vamos estar orando para poder dar início a mais uma mensagem. É a segunda mensagem falando um pouco de José do Egito. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma oportunidade, Pai, de podermos estar aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Senhor, nos ensina a cada dia a rejeitar o pecado, a querer mais a Tua vontade e agradando assim o Seu coração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como vocês sabem, né, que na semana passada vocês ouviram um pouquinho da palavra e falaram um pouquinho sobre José do Egito, né? Naquela história a qual ele foi vendido pelos seus próprios irmãos a um ismaelita, e esse ismaelita acabou vendendo ele também a Potifar. Que Potifar, né, como muitos já sabem, ele era um cara, né, que era chefe da guarda de Faraó, um cara muito conhecido, um oficial, né? E Potifar comprou José, né, como um escravo, para poder ser um escravo da casa dele. Mas Potifar acabou reconhecendo que José era abençoado por Deus. José era um cara que era reto, um cara que obedecia a Deus, fazia tudo que agradava o coração de Deus. E assim, Potifar acabou elegendo o José como governante de sua casa. É como se fosse assim, Potifar era o dono da casa. Abaixo de Potifar era José, não tinha outro. José também mandava nos outros escravos, entendeu? José tinha essa autoridade toda que Potifar tinha. Mas agora eu vou ler a outra mensagem, a continuação, né? Que José ele foi tentado. E o tema da lição é fugindo do pecado e da tentação. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Vamos ler o texto que se encontra em Gênesis 39, do versículo 7 ao 18. Vou dar um tempinho aí, que eu sei que você vai procurar e que nós possamos ler junto essa passagem, né? Que é muito importante para nós. Gênesis capítulo 39, no versículo 7, que diz o seguinte: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ele, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só este hebreu.
que o meu marido trouxe para casa. Está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo. Mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: este escravo que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a capa no meu quarto. Essa passagem ela é muito importante para nós, né? Uma mulher que quis tentar contra José, mas José conseguiu escapar, cara. Entendeu? A gente vai explicar um pouco sobre o que é pecado e o que é tentação. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é o pecado? Respondam para mim. E agora? O que vocês acham? O que é tentação? E aí? Vou dar um quebra-gelo aqui, só para a gente entender um pouco mais, né, o que é isso tudo. Aqui está um copo de água, e essa água, ela representa o mundo, tá? Nesse quebra-gelo, a água está representando o mundo a qual nós vivemos, né? E aqui esse prato, olha a água, que é o mundo. O mundo. E aqui temos o orégano. O orégano, ele representa o pecado. Olha o pecado. Né? Vou derramar um pouquinho de orégano aqui na água, para vocês verem como que vai ficar. Olha. Esse é o orégano na água. Né? Vocês sabem que se eu, tiver puro, vamos supor que nós somos os dedos aqui. As pessoas são os dedos, são os meus dedos. Se eu tiver puro, sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, quando vier a tentação, quando vier o pecado que o mundo oferece, eu vou me afogar nele. O pecado não foge de mim. Mas quando o detergente, representando o poder de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, toda a melhoria que Deus quer que nós tenhamos, vem e seja ungido sobre nós, olha o que acontece. O poder de Deus na nossa vida, a gente acaba espalhando o pecado. Tá vendo? O pecado ele se afasta de nós porque nós estamos cheios da graça de Deus, estamos ungidos pelo Deus Todo-Poderoso. E assim, essa tentação, ela tem que ser mandada embora. Esse pecado vai ser mandado embora. Em nome de Jesus. Vamos continuar um pouquinho. Vamos agora falar um pouquinho. O pecado nos afasta de Deus. E a tentação pode ser a porta de entrada para o pecado, assim como José foi tentado por essa mulher, outra pessoa também foi tentada. Uma outra pessoa que é muito conhecida por nós, que foi Jesus. Jesus também foi tentado e pelo diabo, que ele tem aquela passagem de Mateus 4. Vamos lá em Mateus 4, vamos dar uma lidazinha lá em Mateus 4, só para vocês entenderem a tentação que Jesus passou e mesmo assim ele resistiu ao pecado. Aliás, Jesus foi a única pessoa, o único ser humano, que mesmo sendo Deus, se fez homem, se fez carne e mesmo assim não pecou contra Deus. Olha o que diz em Mateus 4, no versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo quis tentar Jesus, E nessa passagem ele diz aqui que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejuando. Jesus não comeu nada, Jesus não bebeu nada e mesmo assim o diabo quis tentar contra ele. E o primeiro ponto, são 3 áreas que o diabo tentou contra Jesus. A primeira área foi a fome que Jesus estava, 40 dias ali sem comer nada e Jesus, sendo homem, sentiu fome, sim.
Mas o diabo chegou para ele e disse o seguinte, né? Que se você é filho de Deus mesmo, transforme essas pedras aqui do deserto em pão, para que você possa comer, né? Você está com fome, mas Jesus disse, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Jesus resistiu à tentação e não pecou. O segundo ponto foi o perigo, né? O diabo levou a Jesus à parte mais alta do monte e mandou que Jesus se atirasse daquele monte. Já que vocês é filho de Deus e os anjos te guardam, então se atire daqui e nada te acontecerá. Mas Jesus respondeu o seguinte para ele: também está escrito, não temerás o Senhor teu Deus, né? E mais uma vez, Jesus rejeitou a tentação do diabo e venceu, né? Sem ter pecado. Terceiro ponto foi a fidelidade. O diabo mais uma vez tentou a Jesus, agora com a sua fidelidade. Ele prometeu dar muitas coisas, riquezas, que dá poder, dá bens materiais, mas Jesus, né, com a sua sabedoria, com o seu entendimento de que vem do Pai, ele disse: vai-te, Satanás, arreda-te daqui, vai embora, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás, né? Olha que inspiração Jesus nos dá nesse momento. Ele rejeitou o pecado, mesmo o diabo tentando contra ele 3 vezes, né? E mesmo assim, Jesus rejeitou o pecado. Eu vou te falar um pouquinho o que é o pecado. O pecado é desobediência a Deus. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente acaba pecando. Todas as vezes que a gente agride um coleguinha, que a gente acaba insultando um coleguinha, aquele coleguinha fica triste com a gente acaba pecando, porque desagrada o coração de Deus, né? Aquela desobediência aos pais, né? Se teu pai pede para fazer isso, tua mãe pede para fazer aquilo e você não faz, acaba desobedecendo a eles e isso desagrada o coração de Deus, né? E a tentação é um impulso para essas práticas. A tentação é aquilo que o inimigo ele pode te oferecer. Se você aceitar essa tentação que o inimigo te oferece, você acaba pecando, entendeu? Às vezes tem um amiguinho ali, né, que você está meio triste com ele e para você, né, brigar com ele, o inimigo ele tenta te aflorar, falando coisa na tua cabeça. Vai lá, briga com ele, vai lá. Mas se você rejeitar isso, você acaba rejeitando a tentação. Faça a diferença. Vença o mal com o bem. Jesus enviou, né, essa palavra para nós, que veio do coração de Deus, para que possamos fazer o mal com o bem, cara. Chegar no amiguinho e falar, ó, me perdoe, né? Abraçar um amiguinho, não nesse momento que a gente está em pandemia, mas quando voltar tudo normalizado, a gente pode abraçar um amiguinho, chegar no amiguinho e pedir desculpa. Isso é ser corajoso. Eu desafio vocês a serem corajosos, assim como Jesus foi. E outra dinâmica que eu trouxe para vocês, eu acho muito importante, para que nós possamos também rejeitar o pecado juntos, né? Que é essa daqui. Trouxe um papel, nesse papel não tem nada. E o mundo era assim, um vazio, ó, sem nada no mundo. O mundo era assim, né? Não tinha nada, não existia nada. Deus, né, sentiu que poderia ter mais alguma coisa nesse espaço. E ele criou, né, o mundo. E no 6º dia ele criou o homem. No 6º dia ele criou o homem, né? E se alegrou muito em ter criado o homem. E era esse vazio completo, né? Tinha isso daqui, bem vazio, mas ele trouxe o homem. E o homem, né, tinha toda a intimidade com Deus. Poderia conversar com Deus frente a frente, falar com Ele, né? E com isso o homem acabou pecando. E Deus, né, sempre
disse a ele: não peque, não peque. O homem acabou pecando. Isso distanciou Deus do homem, né? Toda vez que nós pecamos, acaba nos distanciando de Deus. Mas o homem naquela época pecou contra Deus e acabou distanciando. Mas com o passar do tempo, né, o homem ele foi lembrando de como Deus era, né? Que Deus tinha todo esse amor, esse carinho, e o homem quis se aproximar de Deus de novo. Então o homem criou uma coisa que poderia, né, talvez, né, voltar a ter essa intimidade que ele tinha. Ele criou uma igreja, né? Uma igreja poderia aproximar ele de Deus? Sim, mas naquela época o homem foi muito orgulhoso. O homem, ele queria se achar: eu sou da igreja, eu sou o super santo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Ele se achou muito, mas na verdade isso o afastou de Deus, né? Eu não estou dizendo que a igreja nos afasta de Deus, não. A pessoa que é orgulhosa, que não quer fazer a vontade de Deus, não quer buscar a Deus, afasta, Deus acaba, né, ficando triste com isso, e você acaba se afastando de Deus, entendeu? Mas aí, um homem chamado Santos Dumont, você já ouviu falar no Santos Dumont? Não? Então, ele criou uma coisa que poderia, assim, ele pensou, né, que poderia se aproximar de Deus com isso, né? Uma coisa que vocês veem até hoje, uma coisa que você olha para o céu e enxerga isso, né? Um avião. Olha, um avião, né, que vai estar no espaço, então ali eu acho que eu vou conversar com Deus. Mas não funcionou, né? Então ele pensou: vou fazer outra coisa, vamos ver se a outra coisa vai dar certo. Ele foi e criou outra coisa, né? O homem foi e criou outra coisa para ver se aproximasse, né, ele a Deus. O foguete. Foguete, ele vai até a lua, né? Ele vai depois do espaço, é muito longe, e mesmo assim percebeu que não aproximou o homem de Deus, né? Mas aí, hoje nós percebemos uma coisa muito importante, que não é isso que vai nos aproximar de Deus. Sabe o que vai nos aproximar de Deus? É só aquela pessoa que morreu na cruz por nós. É Jesus que nos leva até o Pai. É Jesus que nos leva à salvação. E com esse Jesus, nós podemos também ter o Espírito Santo, que nos auxilia na nossa vida, que nos convence do pecado, e nos leva até o Pai. E essa trindade, ela tem reinado até hoje em nossas vidas. Basta nós abrirmos os nossos corações, basta você abrir o seu coraçãozinho, que esse amor irá entrar, né? Eu quero saber, né, eu encerro por aqui essa lição, e que nós possamos aprender cada vez mais que Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Que nós possamos, né, rejeitar a tentação, rejeitar o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu queria que você aí, que se sentiu tocado por essa palavra, poderia entrar em contato com seus pais ou diretamente com a liderança, né, do Ministério Voe, e que nós poderemos orar por você, nós nos preocuparemos com você, tá bom? E vamos estar orando nesse momento, né? Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, muito obrigado por essa palavra que entrou em nossos corações, e que nós possamos entender que através da Tua palavra nós poderemos aprender a cada dia mais, nós poderemos, Pai, ser aprendidos, né, com essa palavra, e que nós possamos rejeitar esse pecado, essa tentação através da Tua palavra, porque em Salmos, no livro de Salmos 119, diz o seguinte, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Essa palavra que irá nos ensinar a viver de acordo com os mandamentos do Pai, de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. Isso agradará o coração de Deus.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Abençoe essas crianças, abençoe esse ministério, Pai. E eu creio, Pai, que essas crianças, Pai, não são a igreja do amanhã. Não são a igreja do amanhã. Essas crianças, Pai, elas são a igreja do hoje, do agora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.